peso. Aqui, Chico Isidro, ao meu lado, Criba Aquino. No centro, o nosso convidado da semana, Christian Berardi, especialista em cinema de terror. E lá na direita, bem na extrema direita, Lauro Arregui. E hoje nós vamos falar sobre um filme gerado por essa figura aqui, Ed Gein, um serial killer dos anos 50, que gerou o filme que a gente vai falar hoje, que é O Massacre da Serra. E eu vou ter que falar elétrica, né? Massacre da Serra. Você vê a preciosismo. Preciosismo. Essa Depois coisa. falar mal da Depois de falar por que esse título, né? Então é isso aí, O Massacre da Serra Elétrica, uma figura, o Leatherface, né, do cara do Ed Gein, que ele matava as pessoas e fazia... Psicose também é outro filme que a gente falou aqui. Silêncio Inocente também, né? Silêncio Inocente. Isso, que gerou esses serial killers todos aí. Dito isso, vamos começar falando com o nosso convidado. Te lembra que a gente tem aquela coisa de falar Isso. da internet primeiro? E... Isso, Eu pensei de falar mal do convidado primeiro. Porque eu ia deixar ele falar, depois eu ia puxar isso aí. Tá, te apresenta pra nós e vamos quebrar o protocolo. Isso. Tá, vou apresentar, então eu sou Christian Berardi, trabalho com pesquisa em cinema de horror há mais tempo do que eu me lembro. Acho que desde a tenra infância, né? Desde a tenra infância. É um Massacre da Serra Elétrica. Enfim, trabalho com produção de cinema de horror há muito tempo, com crítica, e eu produzo uma mostra de cinema chamada A Vingança dos Filmes B, saindo para a 12ª edição, especializada em cinema de gênero. Viu só, pessoal? Que convidado do caralho, né? Dito isso, eu vou pedir para você vir aqui, né? No canal, escrever, curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho. E tudo isso gera o que, Criba Aquino? Christian, quase 1.700 inscritos de maneira orgânica. Te inscreve no canal! Ontem eu tava vendendo uma moto e inscrevi o cliente no canal. Tu fala sobre cinema, a pessoa gosta de cinema, quem não gosta, as pessoas se inscrevem. E também, graças a isso, nós temos apoiadores, cara. Como essa cervejaria maravilhosa, que é a cervejaria Pullman, onde o mestre cervejeiro Luciano, junto com a Edith, recebem pessoas aqui de terças a sábados das 17h30 às 23h30 aqui na Copacabana 745, aqui na Vila Assunção, nos domingos das 17h30 às 21h30, domingo com uma parrilha. Cara, tem cervejas de todos os tipos aqui atrás não dá para ver agora, depois eu vou mostrar uma imagem. Tem água também, eu e o Christian estamos tomando água, os nossos colegas aqui estão prestigiando a cerveja. E aqui atrás é produção, a cervejaria aqui dentro, isso que é legal, sabe? Eles só estão tomando por obrigação, isso tem que ficar bem claro. Porque a gente grava domingo da manhã, né? Isso. Temos um novo patrocinador também, que é a Center Ótica, a ótica do meu amigo Alexandre Lau, com 5 lojas em Porto Alegre, aqui no Shopping Passeio, na Rua dos Andradas, ali no Pátio 24 Horas, no Mãe de Deus Center e no Viva Open Mall. Tu vai lá, o espectador do cinema de peso tem descontos nas armações e nas lentes, é só falar que é um inscrito aqui no cinema de peso. E também, quem responder primeiro, eu quero ganhar um kit da Center Ótica no comentário, logo depois que assistiu o programa, vai receber também esse kit de presente. Abraço para Miriam Carraveta, que já ganhou o primeiro kit que nós lançamos semana passada. Vou dar uma fotinha depois de uma fotinha dela recebendo e os óculos tinindo de lindos, tá? Agradecendo também ao Carlão, nosso mais antigo parceiro ali na Lima e Silva 35, no cotovelo cultural da cidade de Porto Alegre, uma loja com, cara, cultura pop. Conhece ali o Woodstock? Né? Conheço. Cara, o Woodstock, velho, tem tudo da cultura pop, geek, nerd, CDs, camisetas, vinil, bonecos, adesivos, lima de geladeira, caneca, tudo que tu quiser. E também falando de um baita de um apoiador que é o uruguaio Pablo, com a Cachaça Coral Brasil. Cachaça Coral Brasil em 8 sabores. Ele tá com essa cachaça que vem de Mariana Pimentel, onde ele tem a produção dele ali no mercado público, ali na cachaçaria do mercado. Tu vê, cara, como tem gente bacana já apoiando aqui o cinema de peso. Mas, dito tudo isso, passo a palavra para o nosso amigo Lauro, que deve estar louco para falar, faz 5 minutos que não, ainda. Ficou um minuto calado. Estou ouvindo, né? E o Lauro vai introduzir o nosso colega e amigo Christian Berardi. Pois é, né? Agora vai ficar a pergunta clichê do cinema de peso.
Por que o Massacre da Serra Elétrica, seu Christian? Porque tu diz com Por que relação ao escolheu cérebro, o programa? Massacre de Serra Elétrica talvez seja um dos filmes mais importantes da história do cinema de horror. Porque ele está inserido dentro de um momento muito interessante do cinema. Eu sou um apaixonado pelo cinema dos anos 70. Quem não, né? Né? E eu acho que esse cinema que vem junto com a contracultura, ele acaba indo contra o establishment, contra a convenção do que seria o grande cinema, né, dos estúdios ali nos anos 70, e porque ele vem também num momento muito interessante para o cinema de horror. Se nós vamos pensar o que era o cinema de horror antes de 1970, era um tipo de cinema que ainda estava muito atrelado a um conceito estético mais ligado ao gótico, né? Foi todas aquelas... Hammer ainda, né? A Hammer fazia muito sucesso. Já começa a decadência da Hammer ali, né? No final dos anos 60. 60. Porque o gênero começou a ficar cansativo, né? Sim. Já não agradava a juventude mais, aquela juventude Porque, sex-rosa, exatamente, porque ele não dialogava mais É. com o público naquele momento. Então tu tem assim, a Hammer dominou o cinema de horror nos anos 50 até o final dos anos 60, quando surge A Noite dos Mortos-Vivos do Jorge Romero. Sim, Jorge Romero. Né? Essa produção independente, de baixo orçamento, que dialogava muito mais com o que estava acontecendo até na América naquele momento. Questão racial, A toda, questão racial, a coragem de colocar um protagonista negro, né? Em 1968, no meio de todos aqueles conflitos raciais. E também aquela América polvorosa, né? Vietnã, os protestos contra o Vietnã, o movimento hippie surgindo também, e o movimento civis também, né? Era uma nova América que está surgindo também, que culminou também com a nova Hollywood também, né? O cinemão também virou, entrou nessa linha também, né? Mas quando falou, acho que o Noite dos Mortos-Vivos foi o pontapé inicial, né? Dessa evolução, né? Então, quando em 74 o Tom Hooper filma o Massacre de Serra Elétrica, eu acho que ele rompe definitivamente com as convenções desse cinema gótico mais formal, que estava dominando o cinema de horror até aquele momento, né? E para investir em temas mais contemporâneos, mais afinados com a realidade política e social dos Estados Unidos daquele país, ecos ali da Guerra do Vietnã, em plena crise econômica, crise do petróleo, era uma época de muita desesperança. Eu acho que o filme acaba refletindo muito isso, porque ele é um verdadeiro retrato daquela América profunda. América melancólica, né? E eu brinco que ele é o fim do sonho hippie, né? Porque ele joga uma areia em cima daquele sonho bucólico hippie, né? Que procurava... Os personagens têm um pouquinho de hippismo. Tem Tem um hipismo. de road trip, né? Mas aquele olhar hippie que olhava o interior com um olhar bucólico, vamos fugir da loucura da cidade grande. Aí se descobre que a verdadeira loucura está ali, no coração da América interiorana. Né? Sim. Com aquela família monstruosa, disfuncional. E revela muito. Pensar bem, até o Marco Pesadelo, né? Tem muito disso, né? Interior, né? Sim. Interior daquela família já meio... Tinha muito daquela coisa das famílias deles... Eles terem filhos entre eles, Isso, irmãos, né? E Isso. Isso é histórias reais, tem comunidades inteiras de problemas genéticos gravíssimos no interior não só no interior dos Estados Unidos, tem em tudo quanto é lugar, mas ali se destacou bem através de alguns filmes, né? Sim, esse caso daqueles quincões, né? Ficavam e viviam entre eles durante 300 anos, né? Surgia aquelas... O tio, né, casava com a sobrinha, casava com o primo, e aí eram tudo mil sangue, né? No interior do Kentucky. E tu é daqueles caras que acham que, por exemplo, também o Massacre de Serra Elétrica tem alguma coisa a ver com tipo, uma crítica ao capitalismo industrial que tirou aquela coisa assim, a manufatura da morte, né, do matadouro, né? Eu já vi uma teoria dessa aí. Mas é uma coisa que poucas pessoas percebem. Na verdade, é essa questão também socioeconômica política que tá incluída no filme. É a questão dessa crise que leva os grandes, a indústria, Os frigoríficos, os frigoríficos a industrializar, né, todo o processo
E tu tem aquelas pessoas que acabam demitidas, ficando à margem, desempregadas. Não, então até que acaba a cena da Kombi, o cara fala, né? Um dos psicopatas chega ali e o cara fala que é legal matar com injeção. Os animais, ele prefere matar na base da pancada, né? Da martelada, né? Da martelada. E daí, senão ele vai perder os empregos e tal. Ele tem uma subcrítica ali, não profunda, mas é. Até no sentido, até aquela primeira morte, que é bem aquela coisa do que acontece com o boi mesmo, né? O cara dá martelada e o boi fica se debatendo. Né? Fica aquela coisa tremendo, né? Mas tu entregou que tem morte no filme. Não, eu tenho protesto. Quem é o abobado dentro da Kombi é o gordo, né? É o gordo. Cara, é sempre assim, cacete. Aliás, aí tem um Franklin é um dos personagens mais irritantes da história do cinema. É verdade. Torce pra aquele personagem morrer. Demorou pra morrer. Demorou, né? Demorou, foi o quarto, ele morreu, né? Chato pra caralho. Mas é o gordo, né? Essa é a foda. E quem é que é o diretor da Salva Prima, Christian, pra explicar? Grande assim, Tobe Hooper. E havia feito um filme anterior chamado Eggshell, que é 69, né? Acho que é 70, uma né? ficção científica meio psicodélica, meio não vi, que é bem... Já deve ter visto. É interessante, mas... também não estão perdendo nada. Ele mesmo... Tá debaixo do tapete da carreira foi dele. a primeira experiência dele, né? Ele demorou 5 anos pra fazer outro, então, praticamente. Então, né? E o Massacre foi um filme realmente de baixo orçamento, $140 mil. Sim. Né? Um filme, curiosamente, ele foi filmado em 16mm, depois ampliado para 35. Eu acho que isso contribui muito para o filme. Porque toda aquela imagem granulada, aquilo ajuda muito na atmosfera realista do filme. E aqui é quase também... Quase aquela questão de calor, né? De quente, né? De Sim, devia estar quente sujeira, mesmo, né? Isso. O calor é uma coisa essencial no Massacre. Para quem conhece os bastidores do filme, os caras filmando no Texas ao sol de 45 graus. Né? Tem uma lenda que A Kombi não tem ar-condicionado. Que o Leatherface e o Gunnar ficou 2 semanas com a mesma camiseta, né? Não sei se é lenda ou não, né? Tem uma coisa que é muito... Todos os atores falam disso, o inferno que foi filmar o Massacre da Serra Elétrica. Porque as pessoas estavam derretendo, ficaram morando realmente naquela casa, e para quem lembra do filme, tem uma coisa que é fantástica, que é a arte do Robert Burns, fez a arte do filme. Ele usou muitos animais mortos, né? Tem aquela sala repleta de taxidermia, ossos, penas de galinhas. Galinha, né? Tu imagina aquilo fermentando a um calor de 45 graus do Texas. Tá? As pessoas estavam realmente enlouquecendo. Até contribuía mais pro clima dos atores ficarem apavorados, né? Aquela coisa tensa, nervosos, né? A famosa cena do jantar canibal, eles demoraram 2 dias para fazer aquela cena com aquela comida estragando em cima da mesa, fedendo. Né? A Marilyn Burns fala disso. Então eles levaram os atores ao limite Não, mesmo. todo mundo foi ao limite. Né? O Gunnar Hansen, que interpreta o Leatherface, ele dizia que falar sobre o filme era o Rashomon, porque cada um tinha a sua versão do que havia acontecido naquele set. Né? Que a galera realmente enlouqueceu fazendo o filme. Que loucura. Mas, e o Christian falou da questão de revolução. Tu não acha que talvez o aniversário macabro, né? Sabe, o Wes Craven também não seja como é anterior, não seja também o primeiro mesmo que pegou também pesado também com essa questão, né? Com certeza. Mas eu acho que ele foi um filme que teve uma repercussão menor. Aniversário macabro, né? Em português. Aniversário macabro. Ele teve uma repercussão menor. Ele só foi começar a repercutir mesmo na era do VHS. Sim. Né, quando ele saiu em VHS. Foi um filme que teve muitos problemas também com a censura, mas eu acho que é um filme do Wes Craven que já capta também todo aquele ambiente pessimista, né? Tinha o Kruger na época, né? O Kruger era um psicopata, né? Todo aquele ambiente pessimista, né? Que estava rodeando a América naquele momento. E engraçado que é baseado... Que o Aniversário Macabro é baseado no filme do... A Fonte da Donzela. Ele é baseado na Fonte da Donzela. Né? Fonte da Donzela, do Ingmar Bergman, né? Do Bergman, exato. É inspirado no filme do Bergman. Olha a loucura, cara. Acaba fazendo... de crueldade, né? Mais diferentes, né? Não de arte, né? Mas para você ter a noção da influência do Massacre de Serra Elétrica
no impacto que ele causou naquele momento, ele vai influenciar o próprio Wes Craven. Claro, também. Que em 77 faz o Quadrilha de Sádicos Exatamente. e leva para fazer o filme o Robert Burns para fazer a cenografia. É mesmo, né, Robert Burns. Que também é um filme brutal, né? E também tem, vamos falar de Revolução, vamos falar do Exorcista também, né? Foi um filme, só que foi um filme um pouquinho já de um diretor mais mainstream, né? Mas ele tem um outro aspecto também que tem uma coisa muito mais documental na forma como ele é filmado, né? Mas o Massacre da Serra Elétrica, que foi um filme que ficou tão notório pela sua violência. Se tu vai ver o filme hoje, ele não é tão graficamente violento, ele é psicologicamente violento. Tu compara até com o Terrifier, que tá no mainstream, no cinema, um jovem que vai ver hoje, parece uma coisa de criança, né? Domingo, desculpa, na quarta, no feriado, eu vi com meu filho de 15 anos, cara, ele adorou. Massacre. Ele adorou o Massacre original, cara, funcionou, sabe? Eu quis fazer essa experiência, ele curtiu até o fim o filme, sabe? Sim, é que o filme também assim, ó, até demora, né, pra aparecer o Leatherface, demora, todo o começo daquele grupo de eles chegando na cidadezinha, eles conversando, toda aquela tensão, tudo muito... Era um modus operandi do cinema, Amargo Pesadelo também. Também, nossa. Não é uma coisa que... Vai levando, né? Vai te levando até o... Eu digo que é a emergência de um novo cinema de horror naquele momento. Quando eles realmente se desligam com aquela estética, né, que já estava datada, daquele horror gótico, aquele horror mais formal, né? E ele é psicologicamente muito angustiante, e eu acho que ele vai por esse viés. Tá? Mas tem uma coisa curiosa, que o Tobe Hooper sempre dizia que na verdade o filme era uma comédia. Se vê, ele tem elementos de humor, principalmente na figura do Leatherface, que eu acho uma figura muito simpática no filme. Eu acho uma figura simpática, meio abobalhada, meio, né? Ele não fala, ele só grunhe, né? Fala, e aquela coisa, após o primeiro assassinato, meio... Olha, gente, batemos aqui, o cara invadiu minha casa, foi sem querer, né? Que leva o esporro. Ele ficou meio que na defesa, né? E engraçado porque ele tem 3 personas, né? O Leatherface, toda vez que ele troca de rosto, ele tem uma persona diferente. É verdade. E ele tem a persona dona de casa. Que é quando ele está preparando o jantar, que ele está com o aventalzinho e ele está com aquela máscara de mulher, né? Isso. É verdade, cara. Mas também acho que para situar um pouco mais aqui, quem ainda não assistiu ao Massacre da Serra Elétrica, a história ela gira em torno de um grupo de jovens que retornam ao interior do Texas para visitar a casa que eles haviam morado na infância. Fez meio Scooby-Doo, uma Kombi, né? Uma Kombi. Né? Então, um fim de semana, esse grupo de amigos que está retornando ali, né, para o interior, para essa casa que havia sido da família. E nesse caminho eles acabam dando carona para um sujeito muito estranho, né, o velho caroneiro sinistro dos filmes de horror, né? E eles acabam, enfim, se deparando com essa família de canibais, caipiras. É excêntrica a família, só, né? Tal, né? Um pouquinho excêntrica. Tinha um gosto catatônico, né? Um gosto alimentar peculiar. Né? E isso acaba gerando toda aquela situação de horror que nós vemos dali por diante, do confronto, né, com essa família de psicopatas. E a história, enfim, é levemente inspirada na história do Ed Gein. Chegando no Ed Gein, qual é a ligação do Ed Gein com a história? Você quer contar o qual? Deixa o Chris falar. O Ed Gein é esse cidadão de bem. Querido aqui, maravilhoso. Interior do Wisconsin. Foi um cara que colocou o horror nos norte-americanos nos anos 50 quando descobriram os seus crimes, né? Acidentalmente descobriram os seus crimes. E foi realmente um caso muito chocante, talvez um dos psicopatas mais notórios da história dos Estados Unidos. E a história do Ed Gein acabou gerando um clássico, que é o Psicose. Isso, a história dele do Ed Gein é fantástica. Que época que são os crimes dele? Eu vou falar rapidinho o Ed Gein, né? O Ed Gein era ele e o irmão dele moravam com os pais no Wisconsin, né, interior da fazenda. Existe o Wisconsin. E o que acontece? O pai morre nos anos 40 e fica ele e o irmão e a mãe.
E a mãe, ela protegia os filhos, né? Ela protegia os filhos de uma maneira assim. Meio psicose. Meio tipo assim, não, ela assim, ela achava que todas as mulheres eram o demônio. Psicose, né? Mas a maioria né, cara? Desculpa. Tá começando assim, então. É a fase, Vivian, é a fase. Bom, tá rapidinho então. Desculpa, amor, eu não concordo com essa opinião. A primeira morte do Ed Gein, ele mata o irmão. Gosta por aí, mata o irmão. Fica só ele e a mãe. Na fazenda. Irmã é mala mesmo. E mata o irmão porque o irmão se apaixonou e queria sair de casa pra Isso. ficar com a mulher. É isso. E aí fica só ele e a mãe morre. O que acontece? O que ele faz com a mãe? Ele pega e Empalha. paga a mãe. É psicose pura, né? E daqui a pouco os corpos começam a subir, os corpos dos cemitérios, começa a surgir. Aí é a serra elétrica, né? Começa a desaparecer gente da cidade. Só que ele faz um grande erro que ele mata uma comerciante, né? Ele vai numa loja comprar e a polícia vai na casa dele, chega lá e quando se entra da casa, a casa é cheia de corpos, né? Tinha um abajur feito em pele humana. Isso, E aí carne, né? E aí carne. Isso. Hit, né? Ele forrou os móveis. Isso. Tinha cadeira de osso, né? O sofador dos bons, esse, né? Sofador de canto, né? O cara assim, ó. O cara não. Total. Eu saquei a piada do hit depois. Caiu, né? Tô acordando, gente. E é isso, Ed Gein é isso. Só que aí descobriu que ele queria ser a mãe, era apaixonado pela mãe. Sim. E ele era tão maluco que ele não foi condenado à morte, ele foi condenado a ir por um instituto psiquiátrico, onde ficou até 84 quando ele morreu. Oficialmente ele matou quantas pessoas? Olha, oficialmente duas. Porque irmão não conta, né? Irmão não conta. Não, tipo assim, ó, oficialmente matou duas pessoas, né? Aí que surge o negócio do serial killer que, pra ser serial killer, pode matar duas pessoas, é o começo. Cara, eu não sabia muito bem a história dele, porque eu não somos chegados, mas isso matou duas pessoas. Oficialmente. Oficialmente. Subiram várias coisas, mas era muito tipo assim. Matou um monte de gente, né? Mas é que os. É que nem a ditadura militar, né? A ditadura militar. 314 mortes, mas. Desenterrou muitos corpos, né? Mas é isso aí. Esse aí é o resumo do Ed Gein, né? Que deu origem ao Psicose. Isso me lembra aquele avião que caiu no cemitério em Portugal. Já recuperaram 6 mil corpos e continuam as buscas. Mas é isso. Duas coisas sobre o Ed Gein. Existe um outro filme muito bacana que não é tão conhecido quanto o Massacre da Serra Elétrica e foi lançado no mesmo ano, que é uma produção canadense chamada The Ranged. No Brasil chamou Confissões de um Necrófilo. Título horroroso, mas ele é um filme que ele realmente tenta ser mais fiel possível, né, à história do Ed Gein. E outro fato muito curioso sobre o Ed Gein... Esse é canadense, né? É canadense. Uma banda que eu adoro, The Cramps. Cramps, claro. Sou muito fã de The Cramps. E o Lux Interior visitava o Ed Gein no hospício. E acabou fazendo uma amizade com o Ed Gein. E ele dizia que era uma pessoa muito gentil, que nem parecia ter cometido todas essas atrocidades. Mas psicopatia, né, cara? Tem esse lance o próprio Maníaco do Parque, né, que era um cara que ele conseguia seduzir, né? Então, né? Que tem esse serial killer, Ted Bundy, era um cara muito. Ele seduzia as mulheres, né? Tinha uma conversa, empatia, né? Não, o próprio filme, o Hannibal Lecter também era um cara culto, culto, inteligente, né? Não, o doutor do Hannibal, né? Sim, é isso que eu falei, Hannibal Lecter. Mas eu não sabia sobre isso. Já tá pegando, que os meninos da manhã tá pegando já o troço. De tarde ele fala também, de noite. Eu nem ouvi o que o Lauro falou. De noite, né? Mas voltando ao Massacre da Serra Elétrica. Não, só te interromper. Fica mais. Só falar uma questão que eu acho importante a gente comentar, porque é um termo. Eu desisti de lutar contra esse termo, mas é um termo que acabou se popularizando no Brasil, que é o termo trash. Trash. Sim, cinema trash. Me irrita muito. Apesar de tudo bem, tento compreender que já se popularizou, não tem como mais, já foi incorporado ao léxico do cinéfilo brasileiro, quando chamam o Massacre da Serra Elétrica de trash. Tá? Porque trash, ele é uma questão de estética e não de gênero.
Só que aqui se popularizou em chamar qualquer filme de horror de trash. Meio lado B, né? É. Lado B ficou O trash. trash ele pode ser um drama, um trash pode ser um romance, né? Porque o que caracteriza o trash é a sua estética e não o gênero. Né? Entendi. O trash pra mim é aquele filme que ele deu errado em tudo aquilo que ele se propunha. Tá. É aquele filme de horror que acaba sendo uma comédia voluntária, seja pelo seu, comédia que não faz rir, né? não faz mais pelo seu baixo valor de produção, né? Que acaba sendo mambembe em todos os aspectos, que não é o caso do Massacre da Serra Elétrica. Não, é. Você tem ali a fotografia do Daniel Pearl, que se tornou um puta fotógrafo depois, né? Fez muita coisa no cinema. Uma carreira muito boa depois. Até trabalhou muito com videoclipes também. Faz até a fotografia do remake de 2003, que eu não gosto. Também não. Vou falar por outras Acho que questões. ele não se mexe, né? não se propõe nos mortos, como já que filme, né? Não se propõe nos túmulos, tem um filme, aquele daquela trilogia dos mortos, não se profana os mortos. Ah, sim, que é canadense. É canadense, isso. Então tu pega assim, a questão assim, do valor de produção do Massacre da Serra Elétrica, um filme de 140 mil dólares, filmado em 16mm, que soube utilizar todo aquele pouco recurso que tinha a favor da produção. Né? Eles utilizam muito a questão do granulado do 16mm para ressaltar o inferno que era o Texas naquele momento. Ele te dá muito aquela sensação de realismo, ele capta muito bem o calor. E a pergunta é, eles são da onde? A gurizada que vai pra lá. Houston. Eles são de Houston. Eles são Texas mesmo, eles são do sul Texano, mesmo. não, são sulistas, né? Texanos. Né? Então acho que o filme ele consegue, com pouco valor de produção que tinha, fazer um trabalho muito realista, muito áspero, muito brutal. Aquela cena de abertura no cemitério, aquilo é de um impacto. Né? O filme inicia apenas com os flashes. E tem aquela lenda que Quando abre, tem aquele cadáver em cima do mausoléu, né? mausoléu repugnante, e ele capta muito bem aquela atmosfera, né? Nojenta. E aquela pergunta, Christian, ele foi meio bruxa de Blair, assim, teve gente que foi achando que era verdadeiro a história? Não. Porque tem um tom documental também, né? O que acontece é o letreiro da abertura do filme. Que ele vende a história como real. Tem a narração no programa de rádio, né, e tal, né? E é uma sacada muito boa, publicitária, né? Sim. Muito boa. E em uma época sem internet, né? Aí tu vai ao cinema, aquilo que passava a acreditar naquilo. Realmente aconteceu no Texas, né? De holocausto canibal até a bruxa de Blair, todo mundo se utilizou desse Isso, marketing, né? Isso aí já começou, né? Vender a história como Sim, real. aquela abertura foi forte, assim, né, e tal, naquela narração, e botando aquelas imagens, assim, como se fosse, tipo, alguém filmando o que tá acontecendo, o que aconteceu naquele lugar, né? Então tem, assim, uma direção, uma narrativa muito direta, uma direção muito precisa, né? Que ele vai no realismo, vai na brutalidade. Mas não é tão brutal também. Não, mas ele é brutal, não graficamente. Não, de 2024 não é brutal. Mas ele é brutal tudo aquele ambiente que ele está, inóspito que ele está te colocando. E ele capta muito bem aquela atmosfera. Nisso, aquela imagem da menina que é colocada viva num gancho de carne, é forte, ali, acho que tu não precisa ver o gancho entrar na carne dela para sentir a dor sangue, dela. né? Isso, Isso me chamou a atenção, não é explícito, muita coisa ali na violência. E tem outras lendas do filme que diz que o Tom Hopper ligava toda semana pra censura, né? Pra dizer assim, tá, se eu botar uma menina num gancho, vai ser quanto? 16 anos? Ele queria, o sonho dele é que fosse 14 anos. 14 anos, né? e ele tentou... Tanto é que ele tentou, porque não mostra um gore absurdo, né? Tipo, o Terrifier é assim, de termos de explícito, é muito mais do que... Ele brigava com a censura. Ele brigava pros caras. Ele brigava com a censura e dizia assim, não, mas não tem sangue nessa cena. Não vai aparecer os jogando sobre a cara. Mas a montagem do filme ela é tão precisa que ela te dá uma noção de violência muito mais impactante do que um Terrifier. Sim, claro, eu também. Sim, até quando ele corta o primeiro na frente da menina tá no gancho, ele tá cortando o primeiro da casa, né? Que toma uma pancada na cabeça. Tu não vê o sangue jorrando, tu não vê aquela coisa toda, aquele gore, não tem isso aí, né? Só sente mostra, foca o rosto dela olhando a cena, né? Ele usando a serra, né? Que é uma serra, não é? Como é que a gente chama a serra? Uma motosserra? É, uma motosserra, né? Elétrica. Uma motosserra elétrica. Eu vi um meme uma vez da serra elétrica, o assassino tentando... a extensão. Não achava, não conseguia acabar a extensão, não tinha... Sabe
o momento que eu mais gosto do filme. Falando agora de cinematografia, de como o filme era engenhoso nesse aspecto, não é nem uma cena de violência. É a cena que uma personagem está num balanço em frente à casa. Não sei se vocês lembram dessa cena. A menina, a loira. Ela está se balançando na frente da casa e quando ela sai do balanço tem o traveling da câmera que vem por baixo do balanço e acompanha ela. Aquilo é maravilhoso. verdade. Muito bem feito. Muito engenhoso. E claro, Sim. a sequência mais famosa do filme é a dança da motosserra no desfecho, ali com o nascer do sol. Inclusive, Que dá toda a noção de loucura que estava acontecendo. E a gente pode citar essa cena no clássico oitentista, que é o Curso de Verão, né? Curso de férias, né? Isso, que a gente já fez o cinema de piso já sobre ele. É que o personagem esqueci o nome do ator, que ele era fanático pelo filme, e ele faz o professor passar esse filme como uma retribuição pelo eles estudarem e tal, né? Daí aparece essa cena, né, no final, né? Ele mostra. Isso. Uma cópia bem legal. A cena do sol amarelo, aquela coisa amarela, aquela coisa, né? Aquela cena final da menina correndo e tal, né? E Christian, tu acha que o filme, completou 50 anos agora, né? O filme, cara, eu vi o filme novamente muito bom, né? Revi o filme e, cara, eu não acho que o filme envelheceu. Tu acha que ele envelheceu ou ele... Não, né? Com certeza não. Eu acho que ele é uma grande peça essencial para se compreender o cinema dos anos 70 e mesmo assim ele não envelhece nesse aspecto. Tu vê o filme, ele não envelheceu, ele não perdeu o seu valor e continua sendo influente até hoje. Acho que o cinema... Olha aí, Luciano chega aí com uma pizza aí. Esse aqui é o nosso amigo, nosso querido patrocinador Luciano Pullman. Cervejeiro. Cervejeiro, mestre cervejeiro. Dá um alô pra câmera ali, Luciano. O Luciano tem que chegar aqui atrás, chega atrás. vai lá, Hoje tá fechadinho o ângulo aí. E aí, Luciano, essa E aí? pizza é de quê? De calabresa, cara? Calabresa. E essa massa a gente usa também um ingrediente especial que vai na cerveja, Olha aí, cara. que é a cevada. Ah, então, viu? Adoro. Pizza com malte, pizza com De malte, algum tá, jeito galera? eu vou comer uma cervejinha hoje. Valeu, meu Deus. Tá, todos domingo, parrija aqui. Hoje é dia de parrija. Olha aí, Eles ó. estão comendo pizza, mas depois vão provar uma carninha. Bah, olha aí, valeu, Lu. Mas resumindo essa questão se o filme é datado ou não, vou usar uma frase do escritor Ítalo Calvino. Um clássico é aquele que nunca acaba de dizer aquilo que tinha para dizer. Então toda vez que eu revisito o filme, eu descubro coisas novas, me dá novos insights, e pra te ver que o filme é influente até hoje, tu vê cópias do Massacre da Serra Elétrica até hoje. Uma coisa que até revendo, quando eu vi, eu já tinha lido também uma teoria, e eu entendi agora, dessa vez, a colaboração também de João e Maria, né? É assim, parece uma história de João e Maria, os dois irmãos estão numa floresta, e eles acabam, tipo, eles vão ser comidos, literalmente, né? Diz que também é outra teoria que o Tom Hopper usou isso aí, né, como inspiração, né? Os dois perdidos na floresta, todo mundo deixou só os dois manos, né? Que era o personagem mais chato do mundo, que falou, e a nossa querida primeira... Sabe qual foi a primeira... Como é? Screen Girl? Final Girl, né? Final Girl do cinema, talvez, né? É uma das primeiras, eu acho, é mais neurótica, né? Mais neurótica, de acho, conceito. A Marilyn Burns. Aliás, há muitos anos atrás eu escrevi um pequeno artigo, tenho que recuperar ele, chamado Que Falta Fazem os Olhos de Marilyn Burns. Porque toda a sequência do jantar, quando ele pega aquela grande angular e fixa nos olhos dela, tu vê toda a agonia daquela atriz, eu acho, pela situação daquele calor de 45 graus, suando, desesperada, e aquela grande angular muito no olho dela, aquele olho verde explodindo na tela. Aquele pavor quase real, né? Era real, né? Pavor mesmo. É pavor, Me né? tirem daqui e acabem esse filme. Isso, chega a ser uma tortura, né? Mas eu acho legal, até o Clipper tava comentando sobre isso, que tipo, como ela grita, mas cara, eu acho que numa situação dessa tu grita mesmo, cara. Acho idiota aquele filme que o cara que tá tendo um assassino, o cara consegue achar um monte de coisa assim, pega uma faca, não é bem assim, cara, tu fica desesperado, cara. Ou tu fica catatônico, talvez, ou tu fica neurastênico, assim, loucão, assim, com essa coisa. O Thiago, meu filho que veio comigo, ele dizia porque na hora que ela corre dele, e quase que em círculos, no meio aqueles espinhos, por que ela não se esconde? Eu digo, filho, tu imagina tu te esconder e conseguir respirar sem fazer barulho, parar de tremer. Olha a situação do cara. A motosserra atrás de ti, ele não tem Isso. tempo pra raciocinar. E um ambiente que tu não conhece, né? Um ambiente que tu não conhece.
E o nosso amigo Letterface, ele conhece o ambiente, né? Não, claro, né? Eu acho muito realismo essa questão a reação dela foi gritar e se desesperar, né? E que é uma reação humana, né? Isso. Eu me lembrei agora do roteirista do filme, que é um dos roteiristas do Kim Henkel, que foi também produtor, falando sobre como surgiu a ideia, Massacre da Motosserra. Ele falou que ele estava num supermercado eu vi essa. no Texas, e aquela fila não andava, e tinha aquelas pessoas enchendo o saco, incomodando. Quem nunca, né? E ele só imaginava, eu queria ter uma motosserra para matar todo mundo aqui nessa fila. Chico Isidro. O psicopata criou o filme, então, né? Mas não, mas é bem isso. E outro levantamento que é importante falar é que não seria um filme pró-vegetarianismo ou veganismo, que a gente tá mais. Porque, mais ou menos, Não, acho que é o contrário. Não sei, eu ouvi dizer que dizem que até o Tom Hopper virou vegetariano depois do filme, dizem, né? Tem a lenda, né? Não, porque ele eles matavam seres humanos como se matassem bois, né? E tal. Sim, mas a personagem fala, né? Ela fala, pai, eu adoro carne, né? Eu adoro carne, eu não também tem essa teoria de que é um filme que ajudou as pessoas a comerem menos carne e tal, né? E quando falou do sucesso, o filme fez muito sucesso nos Estados Unidos, né, cara? 30 milhões de dólares em 74, 75 era muita grana, né, cara? Aliás, são 140 pau, né, literalmente. Coisas curiosas, assim, fazendo algumas ligações. Agora, em dezembro, o Projeto Raros é um dos projetos de cinema mais antigos do Brasil, em atividade contínua. Nós vamos fazer a edição 300. 300. E eu escolhi como filme, para ser exibido, uma comédia dos anos 70 chamada Drive-In. Que é um filme texano, que se passa todo num dia, é uma espécie de American Graffiti texana. Ele se passa todo em um dia de jovens que estão indo ver um filme num drive-in. E o filme foi filmado em 76, estreou em 77. E curioso que está bem grande, é uma cena bem grande, um cartaz gigante do Massacre da Serra Elétrica ali atrás, assim, nesse drive-in. Então foi um filme que se popularizou muito em drive-ins. Não, acredito que sim, né? Será que o sucesso do Texas também? Eu acho que os texanos não gostaram muito do retrato. Você falando esse tempo do Scarface, que fizeram, o Scarface foi expulso de Miami, porque eles não queriam queimar Miami, né? O filme Scarface de 83, né? Eles mandaram os caras cair forte fazer em Los Angeles. Eu não sei se vocês gostaram, né? Ele foi gritando em Austin, né? Isso não coisa. Foi em Austin, que é no Texas também, né? O massacre, né? Mas eu recordei um outro adendo ali, o apêndice interessante. Tem a ver com psicopatas, né? Porque o Robert Burns, que fez a arte do filme, ele interpreta outro psicopata real num filme dos anos 80. E é um filme até bem interessante. Se chama Confessions of a Serial Killer, que é baseado no Henry Lee Lucas. Tem um nome em português, Henry, assim, né? Não é o Henry Retrato Assassino. Ele vem naquela leva de filmes exploitation que foram feitos em cima do Henry Lee Lucas. Foi outro figura notória. Depois descobriu-se que era um mentiroso compulsivo. Ele conseguiu ter matado mais de 100 pessoas. Ele não matou ninguém, quase. Mas, então o Robert Burns interpreta o Henry Lee Lucas. Pequenininho todo, o Henry Lee Lucas. A turma não fez sucesso depois, né? Praticamente, né? Acho que todo mundo sofreu sombra, né? O Toby Hooper o diretor. Sim. Poltergeist é um filme. O cast de atores. Assim. O cast ali. Porque foram mortos, né? Quem segue realmente atuando, fazendo muita coisa, é o Gunnar Hansen. Sim, aquele faz muita coisa. Mas ele virou tipo um gigantão, assim, um cara. Mas meio que sendo ele é o homem de um personagem só. Né? Aliás, ele faz um filme divertidíssimo dos anos 90 chamado Mosquito, que é uma pérola da ficção científica de baixo orçamento. Trash? Vamos falar trecheira, para não gostar. Vamos usar então o termo que se popularizou, né? Trash porque ele até não é um filme mal produzido, é uma comédia, então ele acaba... Diverte. Funciona. Mas é sobre uma nave alienígena que cai num pântano. Isso. E os mosquitos sugam o sangue do alienígena e se transformam em mosquitos gigantes. Super factível, né? Claro. Super factível. E o Gunnar Hansen é um cara que tinha acabado de assaltar um banco,
com a sua gangue, vai se refugiar no pântano e acaba combatendo um enxame de mosquitos gigantes. E tem uma cena onde ele mata o mosquito com uma motosserra. Pô, esse já até notei aqui já. E a Burns fez o filme que o Tom Hopper fez depois, que é o Eternal Alive, né? Que é isso eu acho um filmaço, né? Porque o cara tem um crocodilo de estimação no fundo, né? Um hotel, né? É meio psicose com um crocodilo, assim, sabe? Aliás, falar no Eternal Alive, o Quentin Tarantino, que é esse... Ele não plageia, né? O Tarantino, ele homenageia. É uma homenagem. Mas ele usa uma frase do Eternal Alive, que é uma frase dita pelo Robert Englund, que é um dos primeiros filmes do Robert Englund. Sim. Né? Antes de ser conhecido como Fred Krueger. É verdade. Aquela frase Krueger, né? no Kill Bill, que o enfermeiro chega para uma turma quando ela tá na cama e diz: My name is Buck, I stay here to fuck. É a frase do... É a frase do filme Eternal Alive. 77, acho que é, né? 77 também. 77. Não, Tom Hopper fez grandes filmes. É outro filme do Tom Hopper que eu acho que me marcou muito bem foi o Pai para Entrar, a Reza para Sair, né? Nossa. Que dava muito na Globo, né? Eu sou É. fascinado. Eu cheguei a assistir na tarde. Adoro Sou fascinado por esse filme. Meu orgulho, eu tenho o pôster original. Esse filme. Eu tenho o pôster original de cinema do Brasil dele. É Funhouse, né, em inglês. Né? Funhouse. E eles utilizaram como título no Brasil a tagline do filme. Sim. Que é a tagline isso. E é muito bom, né, cara? E é o tipo do filme que a tradução é legal. Pai para Entrar, a Reza para Sair, título maravilhoso. É muito legal. Até o Funhouse não ia ser tão engraçado do filme, sei lá... Casa Leve. Ou sei lá, Trem Fantasma. Então, falando então já sobre a carreira do Tom Hopper, ele faz o nome dele com o Massacre da Serra Elétrica, para o bem e para o mal, que o filme gera, enfim, várias discussões, o filme sofre muita censura, mas marketing bom, né? Então em seguida ele faz o Eternal Alive, que é um filme que ele meio que renega também, um filme que ele fez meio a toque de corda, mas ele é convidado para uma produção de TV no final dos anos 70, que é a Hora do Vampiro, né? Silent Lot, né? Silent Lot do Stephen King. Stephen King. Que é um filme... Não, é uma série que virou um filme depois, né? Então, né? O livro é bom, Eu gosto, mas eu gosto dessa versão eu gosto mais dessa que a atual, até aqui. E aí ele faz o nome dele, vai fazendo o nome dele no mercado, então em 81 ele faz, maravilhoso, Pague para Entrar, Reze para Sair. Que é aquele sonho que todo mundo quer entrar num parque, ficar de noite. Segundo melhor filme dele para mim. Né? Aí vem a polêmica, que até hoje repercutem isso de uma forma muito injusta com o Tom Hopper. Porque ele dirige em seguida Poltergeist, que é o maior sucesso comercial dele. Dirigiu ou só foi mandado? Aí essa é a questão polêmica, tá? É uma produção de Steven Spielberg. É óbvio que, uma produção de Steven Spielberg, o Spielberg tem controle total. E o Spielberg tava a crista da crista na época, né? Ele mandava prender e soltar, né? Então... Agora, eu acho muito injusto isso de dizerem, o Tom Hopper não dirigiu o filme, quem dirigiu foi o Spielberg. Eu vi pessoas da produção falando, muito injusto com o cara, sabe? Sim. O cara tava ali ralando. Cara, o filme tem a cara do Spielberg. É roteiro do Spielberg, produção dele, tem aquela coisa do cinemão. Claro, tem a trilha sonora maravilhosa. Ele era um diretor contratado, né? Mas é óbvio que ele dirigiu o filme. Eu acho muito sacanagem falar isso. Por que o Spielberg não quis Porque ele não dirigiu o filme porque naquele período tinha greve tava rolando uma greve. Tem um porém aí. Algo do sindicato. Era algo a ver com o sindicato. E o Spielberg não dirigiu por esse motivo. Né? Então dizem assim, não, mas o Tom Hopper foi o diretor laranja, quem dirigiu, né? Tudo bem, o Spielberg dirigiu algumas coisas ali junto e tal, mas, o Tom Hopper, vamos tirar o mérito do cara, sabe? Eu acho, tem coisas como aquela cena da piscina, que é muito mais a cara do Tom Hopper. O Spielberg, coisa de família é mais Spielberg. Coisa de família é Spielberg, né? Mas aquela cena do espelho com aquele rosto se decompondo. Efeitos especiais, sabe? Aquilo é uma dos marcos dos anos 80. Além de tudo, eles gravaram mesmo num lugar que era um cemitério e dentro daquela piscina eram corpos mesmo, e a atriz só ficou sabendo na hora. Outro dia apareceu isso. Que legal essas lendas, né? A cena do palhaço, cara, embaixo da câmera é assustadora pra caramba. Você o vizinho olhando e o palhaço... Sei lá o que... Qual o número de filmes Tom Hopper que no pódio, qual fica?
Poltergeist fica pra ti? Falou o primeiro é o Massacre. Ah, segundo, primeiro e o terceiro. o terceiro, né? Eu também acho que é o terceiro. Força Sinistra eu adoro, gosto muito de Força Sinistra depois, né? O quarto, mas aí então, vamos fazer então esse pequeno panorama da carreira do Hooper até onde vale a pena. Né? Porque aí algum desentendimento dele após, mesmo tendo feito um puta de um sucesso, o Poltergeist fez, nossa, a bilheteria é impressionante. No Brasil. Isso, Brasil. Maiores bilheterias, né, de 82. Z2. Mas ele não se adapta muito ao sistema do grande cinemão e ele acaba entrando numa furada. Ele vai trabalhar com os dois maiores picaretas da indústria do cinema americano naquele período, que eram Golden Globos. Os israelenses. Israelenses, picaretas, traficantes de armas. Que faziam os filmes do... Tem um documentário muito bom sobre eles, né? Sim. Tem um documentário muito legal, né? E o clipe vai botar ali o nome. O documentário se chama Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, isso aí. Eu não preciso botar o nome. Deixa eu botar. Vamos botar assim um cartaz. É bem curioso, vou comentar a pequena relação do próximo filme que ele faz com Porto Alegre, tá? Ele faz um filme que eu gosto bastante, que é o Força Sinistra. Eu também. Tá? Mas é um filme torto, mas eu gosto de filme torto também. É um filme um pouco irregular, mas é um filme meio apocalíptico, é meio mas é um filme que ele né? vem naquela onda exploitation em cima do Cometa Halley. Todo mundo começou a usar o Halley, virou aquela febre. Vendia aquelas lunetas. Cometa que ninguém viu. Eu ganhei de Natal. Fevereiro de 86. Aí era uma pergunta, alguém viu o Halley? Eu ganhei uma luneta de Natal e tinha uma estrela com uma manchinha assim, né? Mas é que em 1909 passou. O Halley passou aqui e levou metade da população mundial. 1986, fevereiro, a gente foi pra rua aqui no Cristal esperar o Halley, não. Então, sai então Força Sinistra, vejam Força Sinistra, é um filme muito divertido, apesar apesar de algumas questões, mas aí começa o problema do Tom Hooper com o pessoal da Golden Globus, tá? Agora, eu vou contar agora uma coisa que pouca gente sabe, que é a informação de bastidores assim, do filme. Manda. Quem trabalhou no filme foi o cineasta gaúcho, o Jaime Lerner. Trabalhou na produção do Life Force, porque o Jaime, na época, o filme foi filmado na Inglaterra, com uma equipe inglesa, e o Jaime estudava cinema na Inglaterra e acabou indo trabalhar na produção do filme. Então, o que ele me contou é que o Tom Hooper estava quase tendo um infarte ali, de ter que lidar com aqueles dois produtores picaretas. E eles eram chatos, dizem que eles se metiam mesmo nas produções. Se metiam e eram... Não é só lavar dinheiro, geralmente. E eles eram duas figuras realmente mafiosas, assim, caras impunham até um certo medo. E daí isso o Jaime me conta que, faltando, sei lá, 3 semanas para o filme ser finalizado, Golden Globus foram visitar o set de filmagem e pediram para assistir o copião do filme. Eles assistiram o copião e disseram: temos um filme para tudo. E disse que o Tom Hooper, como assim? É o filme, tá pronto. Não, aqui já tem o filme. Isso o cara quase importa o cara, a gente tem muita coisa ainda para filmar. Aí isso me explica certas lacunas. Simples que o filme é tão mal acabado. Meio truncado. Às vezes apesar que funciona. Funciona, mas se bem que a narrativa é meio truncada, que poderia ter. Muito sessão de gala, Globo, assim, poderia ter algo mais. Não, se os caras simplesmente viram o filme e disseram: temos um filme aqui, cara, recolhe tudo, pá, acabou o dinheiro. E tem um pouco de Alien também, Alien é o oitavo passageiro, começa na nave, depois vai, né? E isso pra mim explica o quão truncado estava aquela situação. Mas, só que ele tinha um contrato com os caras que ele tinha que cumprir. E os contratos seria para fazer ainda o Invasores de Marte, o remake da ficção científica dos anos 50. De corpo, né? Que eu acho bem mais ou menos. E aí vem a polêmica, porque eu gosto. E o outro era a sequência do Massacre da Serra Elétrica. Isso ele fez também. Que ele faz em 87. E é um filme que, a primeira vez que eu assisti, admito que eu não gostei. Eu não gosto até hoje. Porque eu ainda estava sob o impacto do primeiro. Mas revendo o Massacre 2, ele é outra coisa. Sim. E aí eu me lembrei do que o Hooper falava,
que as pessoas não haviam compreendido do primeiro filme a questão da comédia, do humor que está inserido no Até o primeiro cartaz do 2 é comédia, né? Então, né? Imitando o cartaz do Clube dos 5. né? Então, quando eu consegui me desligar do primeiro filme e entender a proposta de humor do segundo, eu comecei a gostar mais. E vendo e revendo o filme, através dos anos, o filme cresceu muito para mim. E eu compreendo essa questão, até de autossabotagem do Hopper, assim, pô, tô fazendo esse filme obrigado por um contrato. Fez sucesso, todo fez. Esse saiu nos cinemas no Brasil, né? Então eu vejo uma situação meio assim, quer saber de uma coisa? Eu tô fazendo esse filme sob contrato com esses dois picaretas, eu vou fazer o que eu quero. Isso aí. E fez uma comédia. E as pessoas no início meio que estranharam, mas o filme fez uma boa bilheteria. Sim, não, até tudo bem. É repleto de absurdos. E tem muita gente que viu o 2 antes do primeiro. Que já tá precisando na VHS. Aliás, né? nós fizemos uma sessão fantástica na Cinemateca Capitólio em película do Massacre 2. Eu consegui uma película com a Cinemateca do MAN, do Rio de Janeiro. E foi uma experiência de drive-in mesmo, de Grindhouse, porque aquela película faltando pedaços, sabe? Aqueles buraquinhos, dava uns pretinhos aí no cantinho. Dava uns pulos no meio da ação. Foi uma sessão divertidíssima. Divertidíssima. E todo mundo amou o filme. Lotado? Lotado. Isso é melhor ainda. Lotado. Então foi uma sessão muito gratificante de ver uma sessão da meia-noite, aquele público gritando, delirando com o filme. E onde é que o Tobe Hopper acabou? Até quando vale a pena, tu acha? Ele vale a pena até 89, olha, sendo com Conspiração Atômica. Mas, eu já acho meio fraco esse filme. É verdade, eu tava vendo aqui a biografia, não me lembrava do Top Gun. Ele filmou o Príncipe de Nova York? É ele? Não, é John Landis. Não, por isso tu olha aqui na biografia. Foi cogitado, acho que isso, eles cogitam. Eu fiquei aqui, porque não, vou perguntar porque escolhi aqui, não pode. John Landis fez o Lobisomem Americano em Londres, né? Sim. E um monte de filme bom nos anos 80 também. Depois acabou com a carreira dele também. O cara acabou, sabe a história, né? Do John, por que acabou? Por quê? Essa história é trágica e uma história muito impactante para a indústria de cinema norte-americana. Porque o Landis era outro cara que vem dessa mesma geração do Tobe Hooper. É um cara que vem de um puta sucesso, que foi o Lobisomem Americano em Londres. Então ele vai filmar com o Spielberg. O Além da Imaginação dele também, né? Animal House não é dele, não? Animal House do Landis. Também, né? Ele já tava numa ascendente. Ele vai fazer com o Spielberg a adaptação para o cinema do Twilight Zone. É verdade. Sim, é verdade. Aí acontece a grande tragédia com o ator Vic Morrow. Sim. Porque faz um filme de terror. Há um episódio com o ator Vic Morrow, que era um ator veterano de Hollywood. Combate. Todo de combate. E exatamente a sequência que se passa no Vietnã. Isso trágico. Chegou a assistir isso? Não assisti. Do helicóptero? Sim, assisti. Tem até um filme sobre isso. Durante a produção há uma sequência. E a família dele tá assistindo, né? Isso, a família da criança. Ele estava com uma criança no colo. Duas crianças no colo. Então a cena, a cena se passava na Guerra do Vietnã e ele pegava duas crianças vietnamitas e fugia com elas. Só que o Landis estava tão enlouquecido, querendo realismo na cena, que ele pedia para o helicóptero ir cada vez mais baixo. Isso. E explosivos, né? Sim, fumaça, explosões, efeitos. E nisso dá uma explosão e o piloto do helicóptero se perde e dá uma guinada a mais com o helicóptero e a hélice do helicóptero decapita a criança, as duas crianças e o Vic Morrow. Meu Deus do céu, cara. Isso tem imagem, então. Tem imagem. Tem imagem, tem até um filme sobre isso, tem um filme. Eu vi o filme. Então foi uma coisa muito traumática. 83, né? Que mudou toda a indústria, toda a questão de segurança na indústria. Alex Baldwin não aprendeu, né? E usar crianças também no sets, né? Cara. Então colocou aquelas crianças. Olha só, o nosso amigo Eric Milico dando uma pizza agora de tomate. Agora o Chico já não come. O Chico tem um paladar infantil, sabe? Só como carne. Pode continuar trazendo essas daqui que sobra mais. Segue, Cris. Então isso gera um baque na carreira do Landis, que foi um processo que
correu anos, né, nos tribunais, ele acabou inocentado de uma forma, né? Porque Claro. Sim. para ver como a consciência, né? indústria é inescrupulosa, cara. É o moedor de carne. E era assim, mesmo. e era Paulo assim, Criba, né? e era Moedor de carne. Não, isso que era o cinemão, né? Não era os trecheiras fazendo, né? Era o cinemão, né? Era o Exato, cinemão cara. fazendo merda, né? Literalmente, né? Não era... Então ele também acaba entrando num limbo. Ainda faz um ou outro filme bacana, mas a carreira do Landis também ele vai sendo colocado cada vez mais de lado. Ah, ele fez o Príncipe de Nova York, né? Fez o Príncipe de Nova York, né? mas ele já não era nem um cara bem Não, visto. eu acho que né? até a cabeça dele já não era a mesma, né? E também. nos anos 90 só fez porcaria, né, cara? Nos anos 90 fez muita coisa É esquecível ruim, assim. tudo, né? É. E era um baita diretor, E acabou assim, promissor, nesse né? limbo dos diretores promissores que acabam vivendo mais da fama, né? Sim. Do passado. do passado. Que acabou sendo o caso do próprio Tobe Hooper, que foi um cara que se envolveu com esses produtores picaretas e acabou engatando uma produção picareta atrás da outra. Nos anos 90 ele faz um filme horroroso, que é o Mangler, que é até com o Robert Englund, que é uma adaptação horrível de um conto do Stephen King. Depois ele faz Crocodilo, que é um filme de baixo orçamento, terrível. horrível, né? Esse Noites foi o de último que eu Terror, também, com o Robert Noites de Terror, Englund. E o Mortuária, que é um dos últimos filmes dele horroroso. Não tem um filme que ele faz com 3 diretores, com acho que o John Carpenter e mais alguém, né? Sim, acho que é o Baldebacks. Que tem um narrador que é a Casarinha, isso aí. Acho que é umas poucas coisas que ele fez. Então ele faz alguma coisa para TV, sim. mas ele não consegue se reerguer. Ele não consegue mais se manter no topo, infelizmente. Era um cara cheio de boas ideias, mas pegou produções com orçamento cada vez mais restrito e acabou não vingando, assim. Mas o cara fez 3 clássicos do cinema de horror, no mínimo 4, se a gente vai contar a Hora do Vampiro. Hora do Vampiro. Então, pô, se quisera eu fazer um grande clássico do cinema de meio horror, clássico né? aqueles ali, né? Então, Tá bom, né? o cara que acabou, enfim, sendo esquecido ali até os anos 2000. Então tu diria que tem uma maldição com editores de filmes de terror? Ou... Sabe que eu escrevi um artigo sobre isso, Aí, ó. né? Uma maldição. Sobre filmes malditos, né? Sobre filmes que acabam gerando maldições. Para ti é tudo muito a forma como tu vê, né? Fulano morreu de câncer. Mas ele fez o tal filme. Mas aí com 94 anos, né? Com 94 anos. Claro que pois tem, né? Roger Corman, né? Tem alguns casos. Então, meu Deus, né? Tem alguns casos que não são nem relativos a filmes de horror. Tem uma produção do John Wayne, que é até um filme épico, que boa parte da equipe morreu de câncer. E o filme ficou com fama de maldito, e não é um filme Mas de parece que horror. foi filmado no Major que teve Foi teste filmado nuclear, no Mojave, no deserto do Mojave, onde fizeram isso, experiência O bomba. atômico assim, né? E você lembra aquele filme também com o William Shatner, que é considerado um dos mais... Goiânia, é. Cara, eu ia falar sobre. Agora, se tem um filme que eu considero maldito, é um filme dos anos 60, 1966, para ser mais exato, chamado Incubus. É uma produção independente do Leslie Stevens, mas com direção de fotografia do maravilhoso Conrad Hall, que já vale o filme. A fotografia do filme é um espetáculo à parte, a fotografia preto e branco, uma expressionista, uma coisa de louco. Deixa eu anotei aqui, Christian, porque assim, ó, tô falando vários filmes que eu não vi, né? Que eu adoro filmes de terror. Não, e Incubus, ele é um Já tô filme... anotando tudo aqui, ó. Listinha aqui de filme que a gente Ele compra. é um filme pra mim, essencial para quem quiser conhecer cinema de horror e o cinema que lida com o oculto. É independente, né? Filme independente. Curioso que o Leslie Stevens foi produtor de uma série de TV chamada A Terceira Dimensão. Era uma série de ficção científica e fantasia. O Incubus era um roteiro rejeitado para a TV, que ele acabou transformando em filme. O porquê que esse filme tem a fama de maldito? E esse é um filme realmente... Sim, esse é maldito. Aí, acreditem ou não, né, fica de cada um. O filme trata de um local que não é meio fantasioso, uma ilha onde humanos e demônios convivem, né? Eu já vi. É um filme E bem há claro. uma personagem, uma súcubus, uma demônio feminina, que ela tem como meta que ela acha muito fácil corromper pecadores. Isso é fácil. Agora, corromper o homem puro, esse seria puritano, né? um puritano, isso seria o auge para um demônio, né? Sim. E quem é esse homem puro?
William Shatner. Nossa, o capitão. Nossa, Capitão Capitão Kirk. Kirk. É. Só que ela não contava com uma coisa, o charme do Capitão Kirk. Ela acaba se apaixonando Nossa, paixão. por ele. Mas pergunta, esse filme tem, comercialmente foi lançado? Algum DVD? Foi lançado, Eu vi, acho que uma- porque ele foi lançado comercialmente nos Estados Unidos, aqui nunca. Aqui não foi lançado, né? Também nem Mas vamos, aniversário, nada, né? não, é o filme que faz falta, que realmente Eu vi, acho que numa, também seria uma edição muito bonita. Então o fato dela se apaixonar por um ser humano acaba despertando a fúria dos outros demônios. Então surge esse íncubus do título, que é um demônio que nasce da terra para punir ela e o amante. Isso. Né? Curiosidade sobre o filme. O filme é todo falado em Esperanto. Para a língua morta. Não, Isso é uma língua inventada, na verdade. isso, É uma língua é, língua universal, né? A língua universal que não Toda a língua é inventada. ninguém né, se- mas, Isso, é. Mas ninguém se entendeu com Esperanto. Mas ela foi Esperanto é uma inventada com língua- esse É uma objetivo. língua Isso. artificial. ela não É uma mistura de natural. várias línguas, Isso. né? E isso dá uma sonoridade muito estranha pro filme e acrescenta muito a atmosfera de pesadelo do filme, porque é uma fotografia preto e branco maravilhosa, aquelas pessoas dando texto em esperanto, várias situações grotescas acontecendo. Nós podemos dizer que essa língua está esperando até hoje. Tá esperando. Tá esperando. E tem uma medalha pra quem faz piada ruim até o final. Medalha trash, né? Porque trash. Tá, mas e por que o filme virou maldito? Ah, esse é o ponto. Viu, maldito pelo seguinte: o filme tem um clima muito pesado. Terminado o filme, poucas semanas após o término, o ator que faz o demônio era um ator sérvio-croata chamado Milos. Ele mata e esquarteja a namorada e se suicida. Semanas depois. Semanas depois. A atriz, uma das atrizes principais, se enforca. Comete suicídio um pouco depois disso. Não é a menina que A menina que é a irmã do A irmã, Shatner. a cunhada. Cunhado do demônio. Então, Quando já. eles conseguem agendar a estreia do filme, começa o filme sem som. Já aconteceu com o Cinema de Peso algumas vezes. É, isso já aconteceu. Então, né? Se perdeu toda a faixa de áudio Putz. do filme durante a exibição. Em seguida o cinema pegou fogo. Imaginei isso. Isso não aconteceu com o Cinema de Peso ainda, né? E quem estava na sessão? O diretor do Bebê de Rosemary, Roman Polanski. Roman Polanski. Que Isso passou aí por só vai uma acrescentando. tragédia de vida horrível. Horrível fantástica, né? também. tabela Pouco bateu, depois- né? Pouco Bah. depois disso. Sim, e sem contar que o sobrevivente ficou holocausto, né? Roman Polanski ficou sobrevivente holocausto criança, né? Então foram se acumulando esse tipo de situações grotescas, o filme não conseguia estrear. E o William Shatner teve que contracenar com um vulcaniano a vida inteira. O cara que chama as orelhas, ele fazia assim. Aí assim, um ó. pouco depois disso, os caras perdem o copião do filme. Nossa. Foi quase perdido o filme, O né? filme desapareceu. O filme desapareceu. O filme se tornou uma das grandes lendas de Hollywood. O filme simplesmente sumiu, desapareceu. É tipo aquele filme do Jair Lewis também, né? Do palhaço. Jerry Lewis. Né? Não, mas esse filme não desapareceu. Esse filme ele tá Tá no cofre, Ele lá. tá no Ele tá no cofre. cofre, Tá? Então o filme ele é encontrado no depósito da Cinemateca Francesa em 1996. Aí as pessoas até fazem muitas leituras das datas, né? 1966, 666, O ano que eu nasci. Sim, tá 1996, explicado. Tá explicado. Deus, quanta coisa você explicou agora. 6 de junho de 66, aqui, ó. Tá explicado. Às 6 da manhã. E aí um pouco depois Sim, também sim. o William Shatner tinha uma fama de ser satanista. Tanto que ele faz um outro filme nos anos 70 chamado Devil's Reign, Esse eu vi também. que tinha envolvimento da Igreja de Satã. E tinha uma. Esse, eu acho que esse foi lançado comercialmente, eu acho. Foi lançado aqui. É. Filme bem curioso. Tem o John Travolta também no filme. E depois toda essa galera que era satanista, inclusive o Ernest Borgnine, tinha simpatia. Tem uma cara de safada, e toda, de capeta, né? e toda essa galera Era psiquiatra. que era envolvida
com o satanismo dos anos 70, se volta para Cientologia? Cientologia. Não, e ele bate, e o Bernard bateu no Frank Sinatra, na Praça da Eternidade, que foi casar com a Mia Farrow, que era que deu a luz pro capeta. E depois você pegou o diário. Então, né? Ou seja, tá toda ligado, tudo ligado com o Incubus, né? Incubus. São essas diversas histórias bizarras, Sim, de maldições. maldições, e tem até algo a ver com E o filme não é ruim, né, cara? O filme não é ruim, né? Pô, o filme é muito maravilhoso, bom. cara. Infelizmente, um filme que devia ser mais assistido, porque ele, Não, e tinha que ele tem aparecer toda mais, eu vi uma uma, vez na foto dele. uma atmosfera de pesadelo, uma coisa, uma fantasia, uma espécie de um conto de fadas. E era muito pré-Bebê de sinistro. Rosemary, vamos combinar pré-Noite dos Mortos Cara, tem Vivos. uma né? cena com a atriz principal sendo violentada por um bode. Então tem esse clima pesado. Né? Olha a cara da Vivian aqui. A Vivian tá. Que é a personificação do demônio ali. Cara, É pesado. depois de Cérebro e Amor, pra eu quem não tem, sei se alguma coisa me impressiona. pra quem tem medo desse tipo de tema ocultista, o Sim, filme é sim. bem pesado. Não assim. tenho mesmo. Não tem que ver. Tem uma outra relação curiosa com o filme que tem a ver com a atriz que foi assassinada pelo Miles Miles. Ela era amante, mas ela era casada com um ator muito famoso em Hollywood na época. Mickey Rooney. Cara. A Mickey Rooney, baixinha. Ela era mulher. Fazia filmes infantis, cara. Ela era mulher. Olha só A Mila Shirley Temple. olha só as coincidências que envolvem todas as ligações. Né? Você vai fazer ponto de ligação, porque ela era esposa do Mickey Rooney e amante do Miles Miles. Foi um escândalo em Hollywood e, ao mesmo tempo, onde é que estava o Mickey Rooney? Fazendo um filme na Europa onde ele era um demônio. Já deve ter feito um livro sobre esse filme, né? E tal, essas ligações. Pois né? Algum herói já deve ter feito. Tem uma entrevista muito ligações boa. perigosas, né? Tem uma revista chamada Video Watchdog, é uma revista norte-americana especializada em cinema de gênero. E nos anos 90 eles fizeram uma entrevista com o produtor do Incubus, bem E está interessante. vivo ainda. Tá vivo. O que sobreviveu. Né? Mas enfim, o filme foi resgatado, pode ser assistido até no YouTube. Esse dia entrou uma felpa debaixo do dedo dele, mas tudo bem, não acho que não tem nada a ver com o filme. Não, né? Mas claro que Claro. se tu vai ficar fazendo relações, Daí o cara vai longe. tu vai encontrar muita coisa e Sim. vai muito da crença de cada um. É, aquela coisa do. O tio da prima do cunhado dele morreu, cara. Morreu depois, cara. Aquela coisa do senso da superação, né? Tudo tá interligado, né? Mas, Christian, agora o cinema de peso quer saber uma coisa, a gente tá curioso aqui, a tua carreira cinematográfica. A minha carreira. Que nós já assistimos como travesti, com a metralhadora matando. Madame Úrsula. É uma personagem que eu tenho muito carinho. Filme Mar Negro, de Rodrigo Aragão. Muito braço filme de terror. Fui No Fantaspoa, né? Ele estreou aqui no. Estreou no Fantaspoa. Eu assisti aqui naquela estreia. Foi o segundo filme que eu trabalhei com o Rodrigo. Eu conheci o Rodrigo em 2008 na exibição do Mangue Negro. A Mangue, né? Por isso que eu me confundi antes. Então, Isso. acabamos engatando após a sessão uma cerveja e uma conversa sobre cinema de horror que vem até hoje. Os dois enlouquecidos por cinema de horror. Em 2011, o Rodrigo me convida para trabalhar com ele. E eu vou trabalhar à noite do Chupacabras, onde eu faço um velho canibal. Né? E ali vem a minha influência do Massacre da Serra Elétrica. Eu me inspirei muito Na família canibal. na família canibal do Massacre da Serra Elétrica. E foi um personagem que deu super certo, aquele canibal maluco que aparece ali no terço final do filme. E até hoje é um dos personagens mais lembrados. Né? E a repercussão foi tanta que o Rodrigo me convidou para o filme seguinte. E inicialmente eu li o roteiro e eu não topei. Pelo seguinte, o meu medo era como eu vou fazer essa personagem, essa drag queen, essa travesti. O meu medo é que soasse caricato. Sim. E que Pensasse sabe, que não fosse, enfim, cara, que sou um puta apoiador, né, da comunidade LGBT. Que não fosse deboche, Eu né? não queria o deboche. Isso, eu queria tirar sarro, queria uma coisa mais. Eu não queria o deboche. Tu era né? o quê? Tu era uma cafetina, né? Dona de um Que é bordel, dona de um né? bordel, é essa drag queen, que é dona de um bordel chamada Madame Úrsula, que está para inaugurar
a sua casa noturna, a Sururus Club. Muito bom. E na noite de abertura do bordel, há uma invasão de zumbis. E ela tá mais preocupada que os zumbis estão atrapalhando a inauguração do bordel do que com a situação, né? Nada, Piscina, pessoal, né? nada no cinema brasileiro se compara a Christian, Madame Úrsula, toda ensanguentada É que ninguém espera essa cena. do sangue dos zumbis, com uma metralhadora giratória fuzilando. E tem uma história muito curiosa sobre a metralhadora. Conta como todo mundo queria a metralhadora. Já acabou, tá? Mas já vai chegar lá, tá? Vamos Genial. chegar lá. Porque, enfim, eu fiquei pé atrás para fazer o personagem, mas depois eu furei o Que ano que roteiro. foi mesmo? 2013. 2013. E. 10 anos. Eu falei, putz, queria muito estar naquele filme. Daí eu comecei a reler, mas como é que eu vou fazer, né? E aí eu busquei o humor nessa personagem, mas é a personagem mais forte do filme. Que todos os homens eles são uns bunda mole. E eu pensei, eu vou fazer dela a personagem mais forte do filme. Os clientes do Sururu ali eram... Então ela é a legítima cafetina que impõe respeito. Ela tem um senso de humor, ela tem uma coisa até pode ser caricata, mas ela impõe respeito. E aquele momento que ninguém espera do filme, que eu acho que todo mundo comenta, né? Que quando há a invasão dos zumbis, é ela que toma as rédeas da situação e retira de dentro do armário uma metralhadora, uma Gatling. Uma metralhadora giratória, que ninguém espera aquilo. E capricharam nos efeitos especiais, né, cara? Então, O filme é assim, caprichado, Tá cara. muito bom. Os outros atores que não tinham topado fazer a Cafetina e acabaram, enfim, interpretando outros personagens, quando eles viram a metralhadora, não, mas quem é que vai usar essa metralhadora? Não, é a personagem da Cafetina. Ah, não, mas eu quero fazer. Não. Será que é Agora o já momento foi. eu não posso Ele pegar? escondeu a metralhadora, só pra quem quiser, né? Tá aqui E inusitado porque ninguém espera o surgimento daquela arma, porque ela é realmente o elemento mais surreal, eu acho, do filme, que é um filme que tem muitos absurdos, mas o momento que aquela personagem tira a peruca, bota todo mundo no seu lugar, diz assim, vocês são todos bunda mole, eu vou resolver essa situação porque ninguém mexe comigo, e retira aquela metralhadora ali dentro do armário e faz aquele massacre dentro do bordel, e a metralhadora que foi finalizada de última hora, que eu acho que ela está muito bem em cena, mas a composição dela é uma parafusadeira, que faz girar, né? A Gatling, assim, uma engenhoca que o Rodrigo fez, incrível, assim. E os efeitos... 3, 4 pessoas morreram nessa cena, né? Mas eu quase morri. Cena sensacional. Eu quase morri por outro Ninguém motivo. sabe, né? O Rodrigo disse que vem a maldição. A maldição, O né? Rodrigo fala disso, que sempre que eu trabalho com o Rodrigo eu adoeço no fim do filme. Porque é muito extenuante, gente. É uma produção independente, isso é muito extenuante. Sim. Mas o que acontece? Eu acho que até hoje ele talvez seja o filme brasileiro que mais utilizou sangue em cena, né? Filme de gênero. Porque só nessa cena do massacre no bordel, eu acho que foram 1.500 litros. Foi um gole. Basicamente, a cena era eu estou aqui com a metralhadora e há um compressor na minha frente me dando um banho de sangue. Por isso que saiu aquela icônica, emblemática lavado, cena. lavado. Emblemática do cinema de Podia faltar, emblemática cena, né? Que tá Só que tu imagina só, para quem trabalha com cinema sabe, aqueles refletores quentes, tá? Quentes. Ele foi filmado literalmente na beira é uma casa na beira da praia, em Guarapari. Tá vendo a cena? Ali, ó. Não, é um dos bastidores aqui, tem gente vendo a cena, né? Guarapari, lá em... Guarapari tem aquele vento do mar gelado, aquele banho de sangue, pneumonia. Eu fiquei muito mal nessa cena, eu tava com 40 graus de febre. É porque também. Durante a gravação. Porque ele viu em Cubos um dia antes, né? Também, né? Aí eu voltei a Porto Alegre no outro dia, foi muito engraçado, porque finalizou realmente no último dia, e para tirar aquele sangue cenográfico, né, do corpo, é difícil. Eu entrei no avião, as pessoas me olhando, eu não sabia porquê, eu tava sangue atrás da orelha. Nos Estados Unidos tu não ia entrar, né? Então, né? A cara. Sim. A aventura de filmar com o Rodrigo Aragão, tava
tirando maquiagem. Mas virou, Sem grudado no corpo. Tá, tudo. já virou um clássico do cinema de gênero brasileiro, né? Então as recordações que eu tenho da filmagem são as cicatrizes no pulmão da pneumonia Que coisa. que eu peguei. Obrigado, Rodrigo. E tu tem produções tuas também, né, Cris? Também sou diretor, né? Há muitos anos já que eu estou investindo mais na carreira como ator. Então, acabo trabalhando em muitas produções, mas o filme que eu me orgulho muito, em 2015 eu fui convidado pelo Ricardo Giorgi para ser um dos diretores do longa 13 Histórias Estranhas. Eu dirijo o último segmento, né? São histórias independentes, né? Que se chama Ne pas Prophète, que é um filme sobre um filme maldito. Né? E é o maior orgulho, foi uma produção também feita com poucos recursos. E até hoje ele é considerado um dos curtas gaúchos com maior tempo de vida. Porque ainda hoje, passados, eu filmei em 2015, São 9 anos já. 9 anos, e ele continua circulando em festivais todo esse tempo. Sim. E tem uma vida longa, Uma né? longuíssima. E eu acabei sendo selecionado para o maior festival de horror do mundo, que é o Festival de Sitges, na Espanha. Né? Então, todos os grandes festivais ele circulou, né? O Fantasporto em Portugal, né? Sitges, muitos festivais na Europa. E eu acho o maior mérito dele, cara, que eu fiz uma carreira dele como curta também, fora do longa, que ele circulou mais solo. E ele furou a bolha do cinema de horror. Porque eu acabei ingressando em diversos festivais que não são de gênero. Festival de Gramado, por exemplo. Sim. Então o filme circulou muito. Né? Fora também do circuito, Fora do circuito. alternativo, né? Que seria, E até né? hoje tem a chama dele acesa, né? Tô indo pra lá jogar. Circulou muito. Não tenho conseguido filmar muito, mesmo a minha produção autoral como diretor. Eu finalizei recentemente, depois de muitos anos que eu estava sem dirigir nada, mas eu dirigi agora um curta muito pessoal, é um registro mesmo, um pequeno documentário chamado A Primeira Noite Sem Ela, que é sobre o funeral de uma tia que era muito querida, e agora tentando o circuito dos festivais, vamos ver o que vai acontecer. Não é de gênero, todo mundo espera que seja de Não, gênero. o Verage é gênero. E não é outra coisa, é um registro mesmo de pessoal, uma pessoal, de Introspectivo e tal. E o Verage, e os seus projetos de curadoria de filmes e tal, no Capitólio e tal, quer falar alguma coisa sobre teus Então, filhotes, né? E tal, a Cinemateca Capitólio é o meu segundo lar, acho Sim. hoje até o primeiro, né? Falta eu levar minha cama e dormir lá. Né? Eu tenho um carinho imenso Sim. por aquele local, me orgulho muito de ter ajudado na fundação, eu trabalhava na época na coordenação de cinema, então quando eu faleci, pode jogar minhas cinzas na Cinemateca Capitólio. Pode chegar lá na sacada e jogar jogou ali, tá valendo. né? Que eu quero assombrar todo mundo que frequentar aquele cinema. Então, eu há muitos anos já, é um projeto que começou na usina do gasômetro, uma saudosa sala PF Gastar, uma sala que foi muito importante para a cinefilia, não só porto-alegrense, como no Rio Grande do Sul. Né? Iniciamos lá o projeto Raros, é um dos projetos de cinema em atividade mais longínquos do Brasil, ininterruptos. Quanto tempo? Nossa, olha, 20 anos. 20 anos, por aí. por aí, né? Porque... Tomás trabalha cara, contigo? 2004. O Tomás, Tomás, uma eventualmente, época o Tomás, sim, porque o Tomás, iniciou Ele com é o um Tomás, colaborador. né? Ele é um dos criadores Tá. do Projeto Raros. O Né? Albornoz, abraço pra ti, cara. Então o Raros é um projeto que inspirou outros projetos ao redor do Brasil, a mais famosa a sessão do Comodoro, em São Paulo, que era do Carlos Reichenbach, falecido e saudoso, né? Carlos Reichenbach também foi... Olha a edição do Cubos aí. Foi inspirado no Projeto Raros. Vamos chegar à edição 300, agora em 13 de dezembro. Haverá uma sessão muito especial lá. Vai começar final da noite, vai até de madrugada, diversos filmes raros a serem exibidos. Aqui na Capitólio. Na Capitólio. Cara, vamos até às 5 da manhã lá, com certeza. Então, madrugadão. Um madrugadão ali em comemoração. E eu toco também há muito tempo A Vingança dos Filmes B, que é a minha grande paixão. A Vingança dos Filmes B é a forma que eu tenho
de compartilhar com o público a minha paixão pelo cinema de horror, pelo cinema fantástico, pelo cinema de gênero. Filme trash, galera. Vou falar Filme desculpa. Aí, Logo que é bagunçado, né? Engraçadinho. E eu parei de lutar contra esse termo. Perdeu. Alguns filmes televisivos até podem entrar nessa categoria. Né? E é um filme que, para minha alegria, ele já entrou na agenda cultural da cidade. Né? Na última edição foram 1.700 espectadores. cara. 10 edições. É um festival feito sem grana mesmo, sem marketing, sem só mais um boca a boca. E é incrível assim, a repercussão que ele teve. Foi um crescente, porque eu achei muito batalhar pela construção de um público, tratar o público com carinho, com respeito, né? De igual para igual, saber o que o público quer. E se renova esse público, Christian? Se renova. O último, os mesmos que há 20 anos assistem e tal. Mas isso que é muito legal, porque tem gente que vai desde a primeira edição. Sim. E pessoas que eram muito jovens quando começaram a frequentar o festival, foram crescendo com o festival, se tornaram realizadores e hoje estão exibindo seus filmes no festival. Cara, que Isso é um orgulho imenso. Formou uma geração de realizadores, cineastas e tal, né? Porque eu acho que talvez a diferença do Vingança para outros festivais que ocorrem em Porto Alegre é exatamente investir nessa formação de cinéfilo. Porque são pessoas que tu não vai ver só apenas ali no Vingança. Sim. Eles vão estar no Projeto Raro, eles vão estar em todas as sessões do Capitólio. São pessoas apaixonadas por cinema, por teoria de cinema. Teorizar, não apenas assistir. E fazer, né? E produzir. Sim. Então também não foge os incautos que só querem assistir, Claro, né? claro. Assistir, né? Então... Às vezes os incautos se arrependem. Né? também, né? Verdade. Acontece muito, acontece muito. Faz parte. 5 minutos de filme onde eu fui me Ô, galera, meter. eu fui no banheiro, deu ruim, A né? primeira pessoa partindo por uma motosserra. E tal, né? Se Vi retira. muito no Fantaspoa, cara, que eu sempre frequentei, um monte de gente se retirando e-mail. Ah, sim. Isso, é. Um monte de gente. Eu não esperava o estilo, né? O estilo de filme, não foi preparado para isso. Preparado para isso. Então tem essa coisa realmente de investir na cinefilia e ajuda muito o nosso projeto paralelo, que é o Cinematógrafo. Né? O Cinematógrafo também é um zine de cinema que está sempre procurando um público novo, sempre convidando pessoas novas para escreverem. E é um zine também tem mais de uma década. Né? E agora temos também, retornamos com o programa de rádio do Cinematógrafo na Rádio Armazém. E o programa está indo, super bem. Agora, nosso programa, vamos ter nossa entrevista com o grande Rodrigo Aragão. Trouxe o homem para bater Então, papo. estamos sempre discutindo cinema, eu e Leonardo Bonfim, né? Respirando cinema, os dois chatos que só falam de cinema. Isso me lembra, para em chato que só fala de cinema. Eu morava no interior, né? Eu sou cria do Vale do Taquari, uma cidade hoje completamente devastada, Qual que delas? é Roca Salles. Roca Salles. Uma cidade Isso, completamente não. 3 vezes, né? devastada. Pode pedir E música. eu me lembro só que nitidamente, 1984, eu assistindo Sessão da Tarde, muito empolgado, querendo falar sobre aquele filme que eu tinha acabado de assistir, né? 74? Em 84, tinha 9 não sei, anos, eu me lembro até hoje. Eu tinha 9 anos só. E eu saio muito empolgado daquela Sessão da Tarde, pego a minha bicicleta, chego na esquina, tem um grupo de crianças, eu chego muito empolgado e um menino olha pra mim e fala: "Ih, lá vem aquele chato que só fala de cinema." Então, gente, 40 anos se passaram, o chato continua falando, Falando que sobre no cinema. cinema. Caralho, Cristiano. Olha, isso é bacana. Isso é muito 40 legal. anos. Pessoal, olha, A gente fica feliz. podia ter continuado nesse domingo de 40 graus em Porto Alegre a falar com o Christian. Esse calor Podia texano. ter calor texano. Texano. A gente não veio de Kombi, tá? Mas são os gordos do filme. E a sorte que tem bastante tomada pra gente ligar nossas serras ali elétricas. Essa elétrica extensões. Mas, Christian, que privilégio ter aqui. E olha, sensacional, Cristiano. Virei mais teu fã ainda, cara. Muito obrigado. Tu tá entre os 200 melhores entrevistados. Não, sensacional, sensacional. Como assim, a gente divide o amor por filme de terror, né?
Então, as coisas de serial killer que eu adoro. Às vezes é difícil tu explicar pra uma pessoa que tu é fã de cinema de horror, mas Sim. tu não é psicopata. Isso, as pessoas assim. Tu não tem cadáveres no armário. Como assim o Chris falou? Eu adoro as coisas com Guerra Mundial. Não que eu goste do que aconteceu. O tema me atrai. Não que tu não tenha uma suástica, né? Então... Imagina um nazista, né? Imagina um nazista. Não, eu já ouvi. Christian, eu tenho uma coleção de mais de 1000 livros sobre a Segunda Guerra Mundial. E as pessoas chegam lá em casa e olham assim. Já aconteceu, as pessoas. Tu é nazista? Não, pô, eu apenas sou historiador sobre a coisa, né? E assim como eu adoro. Curioso, né? Assim como eu adoro filmes de serial killer, criaturas serial killer, não que eu seja um psicopata, né? Sobre o voltando, que é outro bordão do Sonho de Peso, ao Massacre Serra Elétrica, o que tu gostaria de fazer um porém, um final do filme hoje, 50 anos depois, naquela sessão de 1º de outubro no Texas, que devia estar. Vejam e revejam o Massacre Serra Elétrica de 1974. Para sua diversão, assistam a sequência e ignorem tudo que veio depois. Porque Tem um monte de sequência. Tem um monte. o que faz, isso é um problema da indústria hollywoodiana, que é eles falam da máquina de moer carne. Tu pegar um personagem maravilhoso como Leatherface e transformar ele nesse produto da indústria, esse psicopata Explorar, né? qualquer que ele se tornou Imortal, né? mortal. Toma tiro, toma cortado e não. Acontece Tem um monte umas de coisas coisa, tão né? ridículas que são feitas com o personagem. Ignorem, mas por isso que existe o original para ser visto e revisto. 1050 anos. É um filmaço. Que a gente sabe que quem participa do Senhor de Peso ganha alguns presentes, alguns livros. legal. Aqui, claro, essa aqui é a sacola do Gugu, cara, que eu trouxe os presentes do programa do Gugu. Ó, a canequinha. Primeiro tu ganhou um adesivo. Aí, ó. Um adesivo do Senhor de Peso. Deixa eu. Botar na minha agenda aqui, ó. Vários. Ah, tá. Isso Uma que eu gosto. canequinha Adorei. especial do Senhor de Peso também. Aqui nós temos também uma outra agora do nosso novo apoiador, que é a Lau Centerótica, né? Já que tu usa É o óculos óculos também, novo, né? obrigado. Óculos novos. Só limpeza por enquanto. Por enquanto. Ótimo. Isso é ótimo porque, cara, como sujo isso aqui. Não, Então, agora com pensando aqui, né? calor, né? Também tu ganha um bottom aqui. Aí, eu boto. Olha aí, cara. É muita coisa, hein? Ganha uma viagem pra Nova York. Ganha uma viagem Pra Rio, pro Texas, né? E tal, no verão. E isso aqui é um mil que a gente sempre faz, cara. Não sei se tu. adoro. Duas imagens. Pô, eu sei que adoro. tu gosta de cinema italiano também, nós botamos uns cartazes italianos no filme. Nossa, incrível. Isso aí nós fizemos especialmente Isso é pra pra ti, cá, né? Eu pensei, o Veragem ia botar ele já deve ter um pôster ali na, sei lá. Sim, deve ter um Eu pensei, vou dar um pôster dos dois pôster italianos. E mais um patrocinador, a Coral Brasil. Putz, isso aqui, agora sim chegamos. Com a cachaça Gold. Viu só isso que ele ficou feliz. Vou pegando de volta, tá? Ele gostou. Eu sou cinéfilo, mas sou alcoólatra. Além de tudo que a Pullman nos ofereceu aqui, nós não podemos deixar de agradecer a Pullman Cervejaria que nos recebe nesse dia que está funcionando. Razoável. Obrigado, Edith, Luciano, por nos receber aqui. Domingo da manhã. Domingo de manhã. A Lau Centerótica com esses brindes. A Woodstock, canecas e tudo que tu quiser, tu vai lá falar com o Carlão que tu vai conseguir fazer. E também a nossa cachaça Coral Brasil. Pablo, obrigado. Olha, ele adorou, cara. Pois é. E tem um bordão, ensina o bordão pra ele, cara. Pois é, já vamos ter aquela piada da câmera 17, 18, que já não tem Já graça cansou, nenhuma, né? né? Só que então, tu fala pra a única câmera que tem opção de peso, junto com agora tem o celular também, aquela frase clássica aqui. Isso. Não podemos brindar porque a gente tá Hoje com tá tudo copo vazio. Vai Mas sair pode embora. apontar na câmera e dizer que isso. Isso é cinema de peso. Aí.